Galera, mais uma aula de exercícios resolvidos e o assunto de hoje é trigonometria no triângulo retângulo. Na primeira questão, nós temos essa figura aqui e temos que encontrar o valor de x, que é esse pedacinho aqui. Veja que nós temos dois triângulos retângulos. Eu posso pegar esse triângulo todo e posso pegar só esse triângulo aqui da direita. Os dois são retângulos porque esse ângulo é reto. Como é que eu vou fazer para resolver? Bom, o meu objetivo é encontrar o valor do x, que é um dos catetos desse triângulozinho aqui da direita. O problema é que se eu pegar só esse triângulozinho, eu não conheço nenhum dos lados dele. Então não tem como eu encontrar direto o valor desse x. Lembra que para aplicar uma razão trigonométrica, tem que ter um lado e um ângulo para encontrar um segundo lado. Como eu não tenho nenhum lado aqui, só conheço o ângulo, não posso fazer nada por enquanto. Mas se eu olhar pro triângulo todo, veja que eu conheço um dos seus lados. A hipotenusa dele é 40. Esse lado aqui é a hipotenusa, é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. E conheço um dos seus ângulos, aqui eu sei que é 30 graus. Se eu conheço um lado e um ângulo, eu posso encontrar um outro lado do triângulo. Qual o outro lado que eu vou usar? Que eu vou descobrir, aliás. É legal eu encontrar esse lado aqui. Porque aí eu terei um dos catetos do triângulozinho da direita e consigo encontrar o outro cateto, que é o x. Então, primeira coisa, eu vou aplicar uma razão trigonométrica no triângulo todo para encontrar esse cateto aqui. Vamos chamar esse pedaço de y, tá? É um outro valor desconhecido, pode ser um y. Qual razão trigonométrica eu vou ter que usar para achar esse y? Veja que ele é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Qual razão trigonométrica usa cateto oposto e hipotenusa? Porque o outro lado que eu conheço é a hipotenusa, então eu tenho que usar cateto oposto e hipotenusa. É o seno, né? Lembra disso. Seno de um ângulo A é o cateto oposto a esse ângulo dividido pela hipotenusa. No caso, o nosso ângulo é 30 graus. Como é que vai ficar? Seno de 30 graus igual o cateto oposto, que é o y, dividido pela hipotenusa, que é 40. Qual que é o seno de 30 graus? Lembra lá da tabelinha que nós vimos na nossa aula? É 1 sobre 2, 0,5. Fica 1 sobre 2 igual a y sobre 40. Agora eu vou multiplicar cruzado. 2 vezes y, 2y, igual a 1 vezes 40, 40. Isolando y, vai ficar 40 dividido para 2, que resulta 20. Y é igual a 20. Eu sei que esse cateto aqui mede 20. Se eu sei que aqui é 20, como é que eu vou fazer agora para encontrar o x? Bom, qual razão trigonométrica eu vou ter que usar? Se eu conheço esse ângulo aqui, que é 60 graus, com relação a esse ângulo, o cateto 20, o que que ele é? Ele é oposto. Então eu tenho que usar uma razão trigonométrica com o cateto oposto e com o cateto adjacente, porque o x que eu quero encontrar, ele é o cateto adjacente desse triângulozinho aqui. É o cateto que está junto do ângulo de 60 graus. Qual razão trigonométrica usa cateto oposto e cateto adjacente? É a tangente, né? Lembra do só que à toa. Seno é oposto por hipotenusa, já usamos ali. Cosseno é adjacente por hipotenusa. E tangente é oposto por adjacente. Vou colocar aqui. Tangente de um ângulo A é o cateto oposto a esse ângulo dividido pelo cateto adjacente a ele. Tangente de 60 graus igual ao cateto oposto, que é 20, pela hipotenusa, que é o nosso x. E aí a gente vai terminar a questão. Tangente de 60 graus é raiz de 3. Isso é igual a 20 sobre x. Agora eu multiplico o cruzado. Vai ficar x que multiplica a raiz quadrada de 3 igual a 20. Isolando o x, teremos 20 sobre raiz quadrada de 3. Aí eu não posso deixar uma raiz quadrada no denominador de uma fração, vou ter que racionalizar. Então eu multiplico em cima e embaixo pela própria raiz quadrada de 3. Isso resulta 20 raiz quadrada de 3 sobre 3, que é o nosso gabarito na letra E. No segundo exemplo, um avião decola formando um ângulo de 15 graus com o solo e a 3,8 km da cabeceira da pista existe um morro. A questão quer saber a qual altura desse morro, a partir da sua base, o avião vai passar. Na verdade, a situação que nós temos é o triângulo retângulo que eu montei aqui. Olha só,
Esse cateto aqui do triângulo, ele é o solo. Eu sei que mede 3,8 km, porque é a distância da onde o avião decolou até onde está o morro. Depois, a hipotenusa desse triângulo, ele é a trajetória do avião. Por isso, esse ângulo aqui vai ser de 15 graus, é o ângulo formado entre a trajetória que o avião fez e o solo. E o outro cateto que fecha o nosso triângulo retângulo é justamente a altura que o avião vai passar até a base desse morro aqui. Por que forma 90 graus e eu sei que o triângulo é retângulo? Porque a altura é sempre perpendicular. Então, é só eu encontrar qual vai ser esse H. Na verdade, eu tenho um triângulo retângulo, onde eu conheço o cateto oposto, porque o ângulo que eu tenho é esse de 15 graus. Então, eu tenho aqui o cateto oposto e o cateto adjacente. Qual razão trigonométrica usa cateto oposto e cateto adjacente? É a tangente, né? Nós sabemos que tangente de um ângulo A é o cateto oposto a esse ângulo dividido pelo cateto adjacente a ele. O nosso ângulo é 15 graus, fica tangente de 15 graus igual cateto oposto, que é o H, dividido pela hipotenusa, pelo cateto adjacente, que é 3,8. Tangente de 15 graus não é ângulo notável e a questão não informou. Então, por enquanto, não tem como substituir. A gente até vai ver nas aulas seguintes que dá para fazer soma e diferença de arcos. Até tem como calcular isso aqui. Mas por enquanto não tem como fazer, a gente vai deixar assim. Temos que H, a altura, é igual a 3,8, que multiplica tangente de 15 graus. E aí é exatamente o que nós temos no gabarito. A questão ela deixou assim, ela não deu a tangente de 15 graus, então a gente acaba por aqui. É exatamente o nosso gabarito na letra A. E para finalizar, a última questão fala sobre a tirolesa, onde um cabo tem as suas extremidades presas a duas alturas diferentes com relação ao solo e a pessoa desce por esse cabo fazendo o esporte radical. A situação do problema é o que nós temos representado aqui, mas vamos com calma, passo a passo para entender. Primeira coisa, qual é o cabo da tirolesa? É o segmento que eu tenho aqui, esse segmento. Veja que ele se encontra a duas alturas diferentes com relação ao solo. A questão falou que uma dessas alturas é de 52 metros e a outra é de 8 metros. Então, na parte mais alta, a altura que o cabo está do chão é 52 metros, aqui embaixo é o solo, tá? Então, aqui eu sei que é 52 e na parte mais baixa, aqui eu sei que é 8. Depois, o cabo ele tem um ângulo, uma inclinação de 80 graus com relação à vertical. Aqui, se eu pego o segmento que é a altura que o cabo está do chão, com essa altura, o cabo vai formar 80 graus. Maravilha! E quais são os catetos que fecham o triângulo? Um dos catetos é justamente o X que eu quero encontrar, é a distância que a pessoa se desloca horizontalmente quando ela desce a tirolesa. A pessoa sai desse ponto e chega nesse ponto aqui. O que ela se desloca horizontalmente é justamente o X, tá? E o outro cateto é a distância que a pessoa se desloca verticalmente, saindo desse ponto, chegando aqui, ela se desloca essa altura, que é de 44 metros. Como que eu sei que é 44? É só eu pegar a altura total, aqui do cabo, da parte mais alta até o solo, que eu sei que é 52, e eu tiro 8, que é a altura da parte mais baixa. Aí vai sobrar exatamente só o que a pessoa se desloca quando ela desce a tirolesa, tá? Eu sei que é 44. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer é encontrar qual é o cateto X desse triângulo, conhecendo o outro cateto, que é 44. Mas olha só, o ângulo que eu conheço aqui é 80 graus. Se eu for usar esse ângulo, eu não vou conseguir fazer nada. Você pode tentar aplicar tangente, só que você vai ter tangente de 80 graus, e aí não vai conseguir fazer. A tangente que a questão informou é a tangente de 10 graus. Ela disse que vale 0,176. Mas como é que eu vou usar esse ângulo de 10 graus, professor? Da onde que vai vir isso aí? É só você lembrar que em qualquer triângulo, a soma dos três ângulos internos é sempre 180 graus. Eu sei que esse ângulo é 80 graus, eu sei que esse aqui é 90 graus, 80 mais 90 para 180 falta 10. Então eu sei que esse ângulo aqui, ele vai ser de 10 graus. E agora eu vou usar ele porque é a tangente que eu conheço. Qual relação? Relação que usa, o oposto, que é o que eu tenho, e o adjacente, que é o que eu quero achar. É exatamente a tangente,
que é o que a questão informou. Então, não tem segredo agora, é só terminar a questão. Como é que vai ficar? Tangente de 10 graus é igual ao cateto oposto, que eu sei que é 44, dividido pelo adjacente x. Tangente de 10 graus, como a questão informou, 0,176. Isso é igual a 44 sobre x. Multiplica o cruzado, vai ficar x vezes 0,176 igual a 44. Aí você vai ter que fazer uma conta que não é muito legal, dividir 44 para 0,176. Vai dar um trabalhinho, mas você vai encontrar um valor bonito. O x vai resultar 250. Então a pessoa, ao descer a tirolesa, ela se desloca horizontalmente 250 metros. Nosso gabarito, letra A.